Boa noite a todos e todas. Eu queria iniciar registrando a minha tripla alegria de estar presente aqui nesse evento de hoje. Inicialmente, por ter participado desde a primeira, vamos chamar assim, edição desse maravilhoso congresso, que se iniciou de uma forma ousada e hoje ele pertence a um grande ciclo internacional, compartilhando não só o conhecimento em palestras belíssimas, mas também com a produção acadêmica de livros. E, nesse ponto, eu registro aqui não só o meu agradecimento, mas também meus parabéns ao Dr. Ávila, presidente da Comissão de Direito Constitucional da subseção de Itajaí, pelo belíssimo trabalho, pela receptividade, e, da mesma forma, cumprimentar a presidente da subseção de Itajaí, a doutora Ana Paula Consano. É muito gratificante para uma subseção, para a OAB, ter um evento desse porte. Em segundo lugar, registrar a minha alegria de estar na Casa da Advocacia, por ser advogado, por ter há mais de 10 anos participado da gestão da OAB, seja em subseção, já presidi subseção, participando ativamente da gestão da seccional, do Conselho Federal. Então, a Casa da Advocacia, a gente chama assim porque estamos envolvendo advogados e advogadas, então a Casa é da Advocacia de todos nós, então, muito feliz de estar aqui participando desse evento. E terceiro, e não por fim, mas apenas um registro, de estar aqui entre amigos, né? E eu gostaria de registrar alguns amigos aqui que participam desse evento, apenas por uma questão de lealdade, de agradecimento e de companheirismo, agradecendo, então, aos meus amigos aqui brasileiros, e, mais uma vez, ao doutor Ávila, à doutora Jussara, doutora Dalri, muito prazer em vê-la, aos nossos amigos portugueses, doutor Pedro Trovão do Rosário, doutor Alexandra Xavier Pires, doutor Rubem Barramonde, o nosso, agora também entrando para o rol, doutor Alexandre, parabenizar aos palestrantes anteriores com as belíssimas palestras, da mesma forma, a doutora Nara, e iniciar, então, cumprimentando a mesa, e me permito aqui fazê-lo na pessoa da doutora Jussara Ávila. Bem, por gentileza, o nosso tema, né, as perspectivas diferentes sobre a cultura de paz, cada um procurou abordar uma linha de investigação que tenha mais afinidade para que o evento não pudesse ter sobreposições de matérias. Então, nós vamos falar sobre a cultura de paz, a cultura de compliance e o papel da Constituição e o mundo, pode dar mais um cliquezinho, e o mundo observando o papel das constituições nesse cenário. No cenário interno da Constituição de cada país e no cenário internacional, com as convenções internacionais. E, aparentemente, parece causar estranheza estabelecer uma correlação entre temas que, aparentemente, são distintos. E o objetivo, nesse espaço de tempo que nós temos aqui, é exatamente para estabelecer essa conexão e propor uma reflexão sobre essa abordagem. Então, eu não vou falar tanto sobre a cultura em si, porque já foi muito bem abordado aqui pelos colegas que nos antecederam, mas a cultura é o elo que vai estabelecer essa conexão entre os dois institutos. A paz, e também já foi falado sobre a questão positiva e negativa, mas a cultura é o movimento. Então, quando a gente fala em cultura de paz, a gente está falando de um movimento em que se busca estabelecer o direito fundamental à paz. E esse movimento ele perpassa por diversas perspectivas distintas, que são essas perspectivas exatamente que estão sendo colocadas no dia de hoje, com diversas temáticas distintas, mas sempre chegando ao mesmo denominador. E aí, a própria Unesco também já estabelece o que seria a cultura de paz. E vejam, a Agenda 2030 da ONU, a pauta ESG, que é um assunto também da moda, né, midiático,
estabelece também como um de seus objetivos de desenvolvimento sustentável, chamados de ODS, a paz, a justiça e o fortalecimento das instituições. E qual é essa correlação, então, que nós temos com a cultura de paz? Antes, por gentileza, doutora, eu queria trazer aqui a citação do meu querido amigo doutor Alexander, que coordena esse campo de investigação no Centro Ratio-Lege, sobre a temática afeta a essa relação, e tenho ali a indicação do artigo da revista Galileu. Logo a seguir, por gentileza, doutora, a cultura, então, de compliance, ela também é um movimento que busca estabelecer o quê? Um estado de conformidade na era que se integra no século XXI, chamada de era da integridade. Costuma-se dizer, e aqui esse é o objetivo principal, que o compliance seria uma norma de combate à corrupção, mas ela é muito mais do que isso, ela é mais um sistema de gestão de conformidade do que propriamente uma norma de combate à corrupção. E essa desmistificação que a gente procura estabelecer exatamente para conectar esses dois movimentos, né? E aí compartilho também o nosso artigo, também na revista Galileu, sobre a cultura de paz e a cultura de compliance para aqueles que se interessarem. E o que é integridade, né? Então, a cultura é um movimento em busca da paz, um movimento da busca da conformidade, que é a terminologia mais moderna implementada pela ISO 37301, que eu tive a honra de participar da equipe da elaboração, com a rodada de 40 países, e ela é implementada para o mundo inteiro, que é um sistema de gestão de conformidade. E aí a gente vai ver qual a relação que isso tem com a paz. E a própria OCDE, ela já começa a estabelecer que a boa governança, vejam, a concepção de integridade para a OCDE, que é uma organização muito importante no aspecto econômico, então essa correlação de sistema de integridade, é claro que ela tem um perfil financeiro significativo, a ponto de as autoridades que celebraram a Agenda 2030 da ONU em 2015 disseram claramente, na entrega do documento, no seu encerramento oficial, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17, com 169 metas, jamais, isso em 2015, nós estamos em 2022, partindo para 2023, disseram que jamais esses objetivos seriam alcançados se não houvesse um forte combate à corrupção e o estabelecimento do fortalecimento das instituições. E isso é o que a gente vê hoje no mundo, né? A crise democrática perpassa também pelo enfraquecimento de instituições que são muito relevantes no cenário interno e no cenário internacional, claro. Então, a OCDE ela fala da integridade como fundamento da boa governança. Então, a boa governança, o aspecto das boas práticas, a boa governança hoje vem sendo considerada como direito fundamental. Ora, se a concepção de boa governança vem sendo tratada como direito fundamental, já estabelecemos, de início, uma relação com o texto constitucional, com a hermenêutica constitucional. E posso dar um exemplo mais concreto, para que a gente não fique aqui numa linha mais filosófica. O exemplo concreto é que, no caso brasileiro, por exemplo, mas isso se repete pelo mundo afora, as duas leis mais importantes nesse contexto no Brasil, que são as leis 12.846 e a 13.303, respectivamente, foram arguídas de inconstitucionalidade. E estão para ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente por quê? Porque, em alguns momentos, se percebeu que, talvez, essas leis estivessem em desalinho com a Constituição. Então, vejam o papel da Constituição, num simples exemplo, a importância para a gente verificar que caminho se quer chegar no combate à corrupção no país e no mundo, mas não a corrupção no sentido no sentido estrito brasileiro de configurar um crime previsto na legislação penal brasileira. O conceito é muito mais amplo.
Porque se as normas que estabelecem gestão de conformidade com mais de 40 países, incluindo o Japão, será que o conceito de corrupção no Japão, em outros países, é exatamente o mesmo conceito de corrupção que se tem no Brasil? Claro que não. Por isso, as normas internacionais, quando elas se referem à corrupção, elas não estão se limitando a falar de um tipo penal de combate ao crime de corrupção, e sim a corrupção no sentido mais amplo possível, que envolve questões éticas, que envolve fraudes financeiras, envolvem muitas outras questões que vão para além do direito penal. Então, quando a gente fala em boa governança, a gente não está se referindo só ao campo público, estamos nos referindo também ao campo privado, à iniciativa privada. E não é por acaso que a pauta ESG, meio ambiente, o social e a governança corporativa ganhou relevo no cenário internacional e, claro, no cenário brasileiro. Por causa de quê? Por causa de que esses institutos estão sendo consolidados no mundo inteiro e no Brasil, especialmente na América Latina, porque o conceito de a estatística de fraudes, de desvios de verba pública e privada, de fraudes financeiras, de questões éticas, comportamentais, elas na América Latina, estatisticamente, são muito maiores do que no continente europeu, por exemplo. E é esse nexo que a gente faz de investigação. Por gentileza, doutora. Então, quem são os atores envolvidos nesse processo? O Estado brasileiro, o Estado português, qualquer país, qualquer Estado soberano, as organizações internacionais, a ONU, a OCDE e tantas outras organizações internacionais que se dedicam a proporcionar o dimensionamento da cultura de compliance ou de integridade, da mesma forma que se dedica a estimular a cultura de paz. E essa é uma correlação importante. A iniciativa privada, e nós estamos falando de mundo, não só de Brasil, e a própria sociedade, onde entra aí as questões éticas, comportamentais. Por isso, a proliferação no Brasil, mas no mundo, dos códigos de ética empresarial, onde quem estabelece quais são os preceitos éticos que devem ser observados numa universidade, numa instituição financeira, numa empresa XYZ, pautada na sua missão, visão, valor, é a própria organização. E quando a gente fala em organização, a gente está usando a terminologia internacional, porque essas normas ISO, por exemplo, elas não sabem como é a constituição societária no Japão, ela não sabe como é a constituição societária na Itália, e tampouco não precisa procurar em Portugal, no Brasil, chama-se de organização. Então, o município é uma organização, uma empresa privada, uma sociedade privada é uma organização, uma ONG é uma organização. Uma organização internacional também está dentro do conceito de organização, e eu vou dar um exemplo que não é muito bonito, o exemplo, mas é um exemplo importante no cenário internacional. Uma ONG muito conhecida de direitos humanos, a Human Rights Watch, muito conhecida no cenário internacional por ações humanitárias, e sem tirar o mérito da ONG, que ela tem todo o seu mérito, foi envolvida nos maiores escândalos de corrupção internacional. Como você pode estimular a preservação da paz tendo uma mazela tão importante no berço de uma organização? Não há como, ao menos na sua plenitude. Doutora, por gentileza. Esse é o sistema que eu quis me referir há pouco. Só que esse sistema ele é muito maior do que o que está aí. Por isso que eu preferi usar o slide,
para que eu pudesse colocar essas figuras para tentar explicar de uma forma mais simples, no campo visual, dentro do tempo que a gente tem. É uma engrenagem que funciona, como se fosse um relógio. Já viram quantas peças tem dentro de um relógio? E não importa qual é a peça que estejamos falando, se ela faltar nesse relógio, seja pequenininho ou grande, esse relógio não funciona mais, porque é uma engrenagem. Então, essa engrenagem é o sistema de gestão a que eu me refiro. Só que o relógio nos proporciona verificar o tempo, que é o que eu estou fazendo aqui, doutora, está controlando aqui. Mas essa engrenagem busca o quê? Como ponto de chegada? A efetividade. A efetividade, leia-se, o cumprimento do papel da Constituição e das convenções internacionais integradas à Constituição de cada país também. Logo, se a gente está falando de Constituição, e temos aqui grandes constitucionalistas, aqui, o próprio doutor Pedro aqui na mesa, nós estamos falando de fiscalização e respeito aos princípios constitucionais. Nós estamos falando da hermenêutica constitucional pautada na segurança jurídica e não uma hermenêutica casuística. E não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Claro que os exemplos maiores que a gente tem é no país onde se vive, os exemplos, mas isso existe em outros lugares também. Claro, às vezes mais, às vezes menos, mas, enfim. Estabilidade entre os poderes, o fortalecimento institucional, a preservação da separação dos poderes, da harmonia dos poderes, para que cada poder cumpra a sua missão constitucional, isso é no mundo inteiro. Claro, vocês devem estar associando mais o momento histórico que se vive no país hoje, mas eu estou falando de mundo. Mas vejam como isso aplica no Brasil, em qualquer lugar. E as boas práticas. Essas boas práticas envolvem todas essas temáticas. Então, para que a gente possa, por gentileza, doutor, então, para que a gente possa avançar no conceito da cultura de paz positiva, e não na negativa de ausência de guerra, perpassa-se por várias perspectivas de investigação distintas, que é o que está sendo apresentado exatamente aqui hoje. Eixos de trabalho. Eu não vou me ater aqui a esses eixos exatamente porque a gente está com tempo e eu queria ir logo para a conclusão. Mas, olha só, tolerância, solidariedade, accountability, transparência, isso são preceitos que, no mundo inteiro, têm absorvido uma importância muito significativa no quesito integridade, conformidade ou compliance, que são coisas distintas, mas isso fica para uma outra oportunidade, assim como cultura de compliance e programas de compliance são coisas distintas também. Mas, por gentileza, doutora, pode ir mais à frente. Então, aí, para a gente caminhar para o final, nós temos os temas, né, da ODS 16, que é exatamente a identificação pela ONU dos principais problemas do mundo, que se correlacionam também com outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade também tem correlação com isso, claro, com perspectivas diferentes, mas tem. Então, nós podemos dizer que, entre essas metas que se objetiva, através da ONU, mas isso já é interesse de cada país também, claro, já existia mesmo antes disso, né? Promover o Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito, ou Estado de Direito Democrático, me parece, apesar das constituições brasileira e portuguesa estabelecerem nomenclaturas diferentes, significa a mesma coisa, se busca fortalecer o Estado, respeitar a Constituição, combater a corrupção, combater o suborno, preservar os fluxos financeiros sem fraudes, porque a matéria-prima da corrupção, do suborno, do desvio, normalmente é o dinheiro em espécie, né? A transparência, a tomada de decisões pautadas na responsabilidade, na estabilidade, na segurança jurídica, no respeito à Constituição, no respeito às instituições democráticas, e daí a concepção de governança global, caminhando já para o término.
a governança global, como direito fundamental, vem a reboque desse movimento constitucional que vem perpassando do constitucionalismo, do novo constitucionalismo, do constitucionalismo global. Isso tudo, vejam, que está entrelaçado. Então, hoje, por gentileza, doutor, hoje nós temos o papel da Constituição no cenário interno e as convenções internacionais nas relações internacionais, e aí registro aqui os parabéns ao professor Alcides pela sua exposição. Nas relações internacionais é muito importante observar esses preceitos para que a gente possa ter uma sociedade apta a caminhar junto com esse movimento de busca ao direito fundamental, à paz, e o movimento também de busca de uma era de integridade que vai muito, mas muito além do que somente combater a corrupção, embora esse seja o maior câncer do século XXI. Muito obrigado e agradeço mais uma vez.